Sofia era uma jovem mulher enfrentando inúmeras dificuldades com seu filho Lucas. Sem outras opções, ela decidiu participar de um leilão incomum, onde mulheres eram leiloadas como objetos e compradas por homens ricos e poderosos por sua companhia. Para ela não era uma escolha, era sua única chance. Sentada em um canto do salão luxuoso, Sofia sentia o peso esmagador das decisões que a levaram até ali. Seu coração batia descompassado, cada pulsação cheia de medo e incerteza sobre o que viria a seguir. Mas ela não parava de pensar em seu filho Lucas, que estava aos cuidados de sua vizinha idosa. Naquela noite, as contas atrasadas, a ameaça iminente de despejo e as noites em que Lucas ia para a cama com fome, a impulsionaram a tomar essa decisão impensável. O organizador do evento, um homem em um terno impecável e com um sorriso forçado, se aproximou dela para dar instruções. Lembre-se, Sofia, mantenha a compostura, sorria e não olhe diretamente para os convidados, ele instruiu antes de se afastar. O salão estava repleto de homens em trajes elegantes, observando cada mulher como se fossem obras de arte preciosas em exibição. Sofia sentiu um nó na garganta quando seu nome foi chamado. Lote número 23, anunciou o organizador em sua voz teatral e calculada. As pernas de Sofia tremiam enquanto ela subia os degraus até o palco iluminado. As luzes intensas a cegaram momentaneamente, e o calor dos holofotes trouxe gotas de suor à sua testa. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas sentia os olhares predatórios fixos nela. Uma verdadeira beleza exótica, continuou o organizador, usando adjetivos que faziam Sofia se sentir ainda mais exposta. A multidão murmurou em aprovação. De repente, uma voz profunda e autoritária cortou o ar. $1 milhão. O salão mergulhou em silêncio total. Todos os olhos se voltaram para um homem de pele bronzeada e olhos penetrantes, sentado na última fileira. Ele exalava uma aura de poder e autoridade. Omar Al-Mansur, um magnata árabe conhecido por sua riqueza e discrição, havia feito sua oferta. O organizador, surpreso com o valor inicial, repetiu o montante para confirmar. Nenhuma outra oferta veio. Vendido, o anunciou ele com um sorriso satisfeito. Sofia sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a compostura ao descer do palco. Sua vida havia mudado irreversivelmente. Omar se aproximou dela, seu olhar sério e indecifrável. Precisamos discutir os termos, disse ele calmamente, estendendo a mão para guiá-la. Sofia hesitou, mas o seguiu até uma sala privativa, onde o destino que ela selara no palco seria oficialmente determinado. A sala era espaçosa e elegantemente mobiliada. Omar gesticulou para que Sofia se sentasse em uma poltrona. Ele foi até uma mesa próxima e pegou um envelope que havia sido deixado ali antes. Aqui está o contrato, disse, entregando-o a ela. Leia com cuidado. Sofia pegou o documento com as mãos trêmulas. O silêncio na sala era ensurdecedor enquanto ela lia as primeiras cláusulas. Sua respiração ficou mais pesada ao chegar à sessão principal. Você quer que eu tenha um filho e o deixe com você? E perguntou a voz tremendo. Omar cruzou os braços e assentiu. Preciso de um herdeiro. Depois que a criança nascer, você vai embora. O contrato deixa isso bem claro. Sofia se levantou, uma onda de indignação e medo a invadindo. Eu não posso fazer isso. Não vou abandonar meu próprio filho. Os olhos de Omar se estreitaram, mas sua voz permaneceu firme. Você sabia no que estava se metendo quando entrou nesse leilão. Não há espaço para arrependimentos agora. Isso é desumano, rebateu Sofia, apertando o contrato com força. Você acha que pode simplesmente comprar um filho e descartar a mãe? Omar deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Eu paguei $1 milhão por você, Sofia. Isso não foi um capricho. Agora, você não tem escolha. Sofia sentiu o coração disparar. Ela sabia que estava presa em uma situação da qual não podia escapar facilmente. Omar colocou uma caneta na mesa à sua frente. Assine o contrato. Uma vez que o bebê nascer, você receberá o dinheiro e será livre para seguir sua vida. Sofia encarou o contrato, as mãos tremendo de raiva e desespero.
Pensou em Lucas e no sacrifício que estava fazendo para garantir o futuro dele. Lágrimas ameaçavam cair, mas ela as conteve. Isso não está certo, murmurou, sentando-se novamente. Omar se inclinou, seu olhar intenso. O que está certo ou errado não importa aqui. O que importa é que você honre o acordo. Sofia sabia que não tinha escolha. Com o coração pesado, pegou a caneta e assinou o contrato. Omar pegou o documento e disse: "Muito bem, amanhã de manhã faremos os exames médicos necessários e você será levada à minha vila. Descanse." Ele saiu da sala, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos e arrependimentos. Ela olhou para sua assinatura no contrato, sentindo como se tivesse selado seu próprio destino. No dia seguinte, uma limusine esperava por Sofia em frente ao pequeno apartamento onde ela morava. A despedida de Lucas fora breve e dolorosa. Ela lhe dissera que precisava trabalhar longe por alguns meses, prometendo ligar sempre que pudesse. A criança, inocente e alheia, acenou com um sorriso confiante, sem saber o que sua mãe estava suportando. A viagem até a vila foi silenciosa. Sofia olhava pela janela, vendo a paisagem do deserto gradualmente dar lugar a estruturas modernas e luxuosas. Ao chegarem, a grandiosidade da propriedade a deixou sem palavras. Portões de ferro altos se abriram para revelar jardins impecáveis e uma vila que parecia saída de um conto de fadas. Omar esperava na entrada, sua expressão tão séria quanto sempre. Ele a guiou para dentro, explicando brevemente os cômodos e as regras da casa. Sua privacidade será respeitada, mas espero que você cumpra sua parte do acordo sem questionamentos, disse antes de deixá-la aos cuidados de uma funcionária chamada Fátima. Fátima, uma mulher de meia idade gentil, mostrou o quarto de Sofia. O espaço era mobiliado com decoração elegante e tons suaves, um contraste gritante com a simplicidade de sua vida anterior. Na cama, havia roupas e acessórios selecionados para ela. "Se precisar de algo, estarei por perto", disse Fátima com um sorriso caloroso. Sofia agradeceu, mas não conseguia afastar a sensação de ser uma estranha naquele lugar. Naquela noite, enquanto olhava o horizonte da varanda do quarto, seus pensamentos se voltaram para Lucas. A dor de estar longe dele era sufocante, mas ela tinha de acreditar que estava fazendo o melhor para garantir o futuro dele. Uma batida suave na porta interrompeu seus devaneios. Era Omar. "Amanhã visitaremos meu médico de confiança", informou antes de sair. Sofia assentiu em silêncio. O peso de sua decisão ficava mais pesado a cada momento, mas não havia volta agora. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo. O silêncio da vila era mais inquietante do que reconfortante. Sua primeira noite ali fora insone, cheia de pensamentos incessantes sobre o que viria. A cama era macia, os lençóis de seda, mas o peso da realidade tornava a paz impossível. Logo, Fátima bateu à porta para escoltá-la ao médico de Omar. A jornada pela vila era marcada por seu luxo evidente. Corredores adornados com tapetes persas, pinturas de artistas renomados e janelas amplas exibindo jardins meticulosamente mantidos. Sofia mal teve tempo de absorver tudo antes de entrar na limusine que as levaria à clínica. O consultório do médico ficava em um prédio moderno no coração de Abu Dhabi. Dr. Hassan, um homem de maneiras calmas e voz tranquilizadora, recebeu Sofia de forma profissional. Após exames minuciosos, ele declarou que tudo estava em perfeitas condições para iniciar o processo de fertilização. Sofia assentiu em silêncio, tentando disfarçar seu desconforto. Omar permaneceu distante durante o procedimento, observando de longe com sua postura composta habitual. Para ele, era apenas mais um passo para cumprir suas responsabilidades. Para Sofia, era um lembrete doloroso de que, ao fim daqueles 9 meses, ela enfrentaria a dor de deixar para trás um pedaço de si. De volta à vila, Sofia tentou se distrair explorando o lugar. Cada cômodo parecia mais extravagante que o anterior, como se a riqueza de Omar não tivesse limites. Havia uma biblioteca com prateleiras do chão ao teto,
uma piscina interna, cercada por colunas de mármore, e uma sala de música repleta de instrumentos exóticos. Apesar de seu esplendor, a vila parecia vazia, quase sem alma. Sofia notou que, embora Omar vivesse rodeado de beleza, sua vida parecia marcada por uma profunda solidão. Ele raramente sorria, e seus raros atos de cortesia eram frios e calculados. Nos primeiros dias, Omar limitou suas interações com Sofia a assuntos práticos. Ele garantia que tudo estivesse de acordo com o contrato, mas nunca tentava criar uma conexão pessoal. Sofia, por outro lado, sentia-se cada vez mais deslocada. Passava as noites encarando o teto, imaginando como Lucas estava, e as manhãs tentando se conformar com o fato de que em breve carregaria um filho que não poderia chamar de seu. Na segunda semana, Omar organizou um jantar formal na vila para alguns associados de negócios. Sofia foi instruída a se vestir elegantemente e acompanhá-lo, como parte do acordo. O vestido que usou era deslumbrante, mas seus passos eram incertos ao descer a grande escadaria. No salão, os convidados a observavam com curiosidade. Alguns a cumprimentavam educadamente, enquanto outros trocavam olhares que a faziam se sentir exposta. Omar, no entanto, ficou ao lado dela o tempo todo, apresentando-a como minha convidada especial. "Você está bem?" lhes perguntou em um raro momento de preocupação, ao se afastarem para um canto mais quieto. "Estou tentando me ajustar", respondeu Sofia honestamente. Omar assentiu, mas não disse mais nada. Para ele, eventos sociais eram uma formalidade, uma extensão de suas obrigações. Para Sofia, era um mergulho em um mundo que ela não compreendia totalmente. Após o jantar, Sofia subiu para o quarto exausta. Antes de dormir, ligou para a vizinha para saber de Lucas. A voz alegre do filho a confortou, mas também trouxe lágrimas. Sentia uma saudade avassaladora, mas sabia que não podia ceder à tentação de voltar atrás. À medida que os dias passavam, Sofia começou a notar pequenos detalhes sobre Omar que contradiziam sua fachada rígida. Ele era meticuloso e exigente, mas mostrava breves momentos de humanidade. Uma tarde, ela o encontrou no jardim, regando pessoalmente uma planta rara que parecia especial para ele. "Essa planta pertencia à minha mãe", explicou, notando a curiosidade de Sofia. Ela dizia que cuidar dela trazia paz. Sofia sentiu uma pontada de empatia. Pela primeira vez, Omar parecia menos uma figura imponente e mais um homem lidando com sua própria dor. Ela começou a perceber que, embora suas motivações fossem diferentes, ambos carregavam fardos pesados. Fátima também começou a se abrir mais para Sofia durante as longas tardes na vila. A governanta compartilhava histórias sobre a vida de Omar, contando como ele assumira responsabilidades muito jovem após a morte dos pais. Essas conversas ajudaram Sofia a entender melhor o homem que até então parecia impenetrável. Mesmo assim, a solidão persistia. Sofia evitava se apegar à vila ou a Omar, lembrando-se constantemente de que seu tempo ali era limitado. No entanto, em meio ao isolamento, encontrava consolo em caminhadas pelos jardins e nas noites tranquilas, observando as estrelas da varanda. Uma noite, Omar bateu à porta dela. Parecia menos rígido que o habitual, sua expressão ligeiramente suavizada. "Precisamos conversar", disse entrando. Sofia se sentou, esperando mais instruções ou exigências. Em vez disso, Omar pareceu incerto, como se procurasse as palavras certas. "Eu sei que esse arranjo é difícil para você", começou. "Não pretendo torná-lo mais duro. Só quero que saiba que, apesar de tudo, respeito sua coragem." Sofia ficou surpresa. As palavras de Omar eram inesperadamente gentis, e pela primeira vez viu algo em seus olhos que não notara antes: vulnerabilidade. O momento foi breve, mas suficiente para plantar uma semente de dúvida em sua mente. Talvez Omar não fosse tão frio quanto parecia. Talvez, por trás da fachada, houvesse alguém tão quebrado quanto ela. Após ele sair, Sofia se pegou refletindo sobre a conversa.
Pela primeira vez desde que chegara à vila, sentiu que talvez houvesse uma possibilidade, por mais distante que fosse, de descobrir algo mais profundo em seu relacionamento. Os dias na vila prosseguiram em um ritmo lento, mas cada momento parecia adicionar uma nova camada, a dinâmica complexa entre Sofia e Omar. Eles eram como peças de um quebra-cabeça tentando se encaixar em meio às circunstâncias que os uniram. Sofia sabia que o tempo passava e que em breve carregaria o filho de Omar. Essa realidade a aterrorizava, mas também despertava uma curiosidade crescente. Quem era o homem que lhe pedira um sacrifício tão profundo? A vida na vila começou a seguir um ritmo mais previsível. Sofia, embora ainda lutando com o peso de sua decisão, notou pequenos detalhes sobre a casa e sua nova rotina. O jardim se tornou seu refúgio, um lugar onde sentia o calor do sol e ouvia o som suave da água fluindo pelas fontes. Notou que Omar também passava muito tempo nos jardins. Ele não fazia questão de iniciar conversas, mas Sofia percebia que ele a observava a cada movimento. Havia uma tensão sutil no ar, algo que ambos reconheciam, mas escolhiam não abordar. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Sofia viu Omar podando meticulosamente uma árvore. Ao sentir sua presença, ele ergueu o olhar brevemente antes de voltar à tarefa, deixando claro que não esperava a conversa. "Você gosta de jardinagem?" arriscou Sofia, quebrando o silêncio. "Me ajuda a organizar os pensamentos", respondeu Omar sem olhá-la. Sofia sentiu uma pequena abertura em sua reserva. Ele era reservado, mas não inteiramente inacessível. Decidiu respeitar seu espaço, mas não conseguia ignorar sua curiosidade crescente sobre a complexidade por trás de sua fachada rígida. Naquela noite, durante o jantar, Omar surpreendeu Sofia ao se juntar a ela à mesa. Até então, suas refeições eram solitárias, servidas por Fátima em seu quarto ou em um canto quieto da casa. Ele parecia calmo, mas sua presença carregava um peso que Sofia não podia ignorar. "Você está se ajustando?" Yahres perguntou, quebrando o silêncio ao se servir de um copo de vinho. "Acho que sim, tanto quanto posso", respondeu Sofia, tentando manter a voz firme. Omar a estudou por um momento, como se tentasse ler seus pensamentos. "Eu sei que não é fácil, mas espero que entenda que tudo isso é necessário." Sofia quis perguntar, necessário para quem? Mas guardou o pensamento para si. Em vez disso, assentiu e continuou comendo em silêncio. Havia algo em sua forma de falar que sugeria que, sob sua aparência imponente, ele carregava um fardo emocional que ocultava com cuidado. À medida que as semanas passavam, Sofia começou a notar pequenos atos de bondade de Omar. Ele era discreto, mas atencioso. Um dia, após ela mencionar casualmente que sentia falta de certos pratos de sua terra natal, Fátima trouxe uma bandeja de comidas preparadas especialmente para ela. "O Sr. Omar me pediu para fazer isso", explicou Fátima com um sorriso. Sofia ficou surpresa, mas não disse nada. Era difícil decifrar as intenções de Omar. De um lado, ele era frio e distante. Do outro, parecia se importar com seu bem-estar de formas sutis. Uma manhã, Sofia encontrou uma coleção de livros arrumados com cuidado em sua mesa de cabeceira. Entre eles, havia romances e histórias que ela mencionara em uma conversa casual. Não pôde evitar sentir um calor no peito ao perceber que Omar prestava atenção aos pequenos detalhes. Um momento definidor ocorreu quando Sofia se aproximou da sala de música da vila. A porta estava entreaberta e notas suaves de piano ecoavam pelo corredor. Curiosa, ela entrou e viu Omar tocando com uma habilidade que nunca esperaria. "Você toca piano?" e perguntou surpresa. Omar ergueu o olhar, claramente assustado por ser pego em um momento tão íntimo. "Minha mãe me ensinou quando eu era criança", disse afastando as mãos do teclado. "É lindo", comentou Sofia, aproximando-se. Ele desviou o olhar, como se inseguro de como responder a um elogio. Naquele breve instante, Sofia viu que, sob toda a sua rigidez, havia alguém com uma conexão emocional profunda com seu passado. Em outra ocasião, Sofia estava no jardim
quando um pequeno pássaro caiu de um galho, claramente ferido. Sem hesitar, ela se ajoelhou e pegou a criaturinha frágil com gentileza. Omar apareceu logo depois, observando-a com curiosidade. "O que você vai fazer com ele?" perguntou. "Vou cuidar dele até que esteja forte o suficiente para voar de novo", respondeu Sofia com convicção. Omar permaneceu em silêncio, mas havia algo em seus olhos que sugeria admiração. Aquele simples ato de compaixão pareceu tocá-lo de forma inesperada. As noites na vila eram solitárias, mas Sofia encontrava conforto nas pequenas rotinas que desenvolveu. Gostava de vagar pelos corredores silenciosos, maravilhando-se com a grandiosidade da arquitetura. Uma noite cruzou com Omar no corredor. Ele parecia cansado, seus traços mais suaves que o habitual. "Não consegue dormir?" perguntou. Sofia hesitou antes de responder. Às vezes é difícil com tanta coisa na cabeça. Omar assentiu, como se entendesse perfeitamente. Para sua surpresa, ele a convidou para tomar chá na biblioteca. Sentados entre prateleiras cheias de livros, conversaram por mais tempo do que nunca. Naquele momento, Sofia percebeu que começava a ver além da máscara de Omar. A equipe da casa notou as mudanças também. Fátima, que sempre fora gentil, agora parecia mais próxima de Sofia, tratando-a como uma amiga. Até Omar parecia mais à vontade em sua presença, embora ainda mantivesse a formalidade. Havia algo diferente no jeito como ele a olhava, como se começasse a vê-la sob uma nova luz. Sofia, por sua vez, começou a se sentir menos isolada. Apesar da natureza de seu contrato, encontrava pequenos momentos de conexão e significado na vila aparentemente vazia. No entanto, a realidade de sua situação ainda pairava sobre ela como uma sombra. Cada dia, lembrava-se de que tudo aquilo era temporário. À medida que os primeiros sinais de mudança em sua dinâmica emergiam, Sofia sabia que precisava se preparar para os desafios à frente. Omar era um homem complexo e ela mal começava a entender as camadas de sua personalidade. No fundo, sabia que suas jornadas estavam apenas começando a se entrelaçar em um nível mais profundo. Os dias continuavam a passar e Sofia se via cada vez mais imersa na rotina da vila. Apesar de seus esforços para manter distância emocional, pequenos momentos com Omar começaram a deixá-la impressionada. Ele, por sua vez, demonstrava um interesse crescente, embora contido, em conhecê-la melhor. "Eu vejo neles o futuro, algo que precisa ser nutrido com amor e responsabilidade", respondeu ele. Essa experiência comoveu Sofia profundamente, que começou a perceber que Omar tinha camadas que ela ainda não desvendara. Vamos brincar um pouco. Para quem só lê os comentários, digite McDonald's nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Com o tempo, pequenos gestos os aproximaram. Omar começou a perguntar mais sobre os gostos e interesses de Sofia. E ela, por sua vez, encontrava maneiras de demonstrar apreço por sua atenção. Suas conversas no jardim se tornaram rotina, assim como as noites na biblioteca, onde compartilhavam livros e discutiam suas histórias. Durante uma daquelas noites, Omar fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Se você pudesse mudar algo do seu passado, o que seria? Sofia ficou em silêncio por alguns momentos, pensando. Acho que eu teria escolhido com mais sabedoria em quem confiar, mas ao mesmo tempo não tenho certeza se mudaria tudo. Sem as escolhas erradas, eu não teria Lucas. O nome do filho pairou no ar como uma sombra. Omar sentiu o peso de suas palavras e mudou de assunto, dando-lhe espaço. Apesar da conexão crescente, Sofia ainda se sentia incerta. Sabia que o contrato entre eles era uma barreira que não podia ser ignorada. Não importava o quanto começasse a gostar de Omar. O pensamento de que seu tempo juntos era limitado a 9 meses pairava em sua mente. Uma noite, enquanto Sofia olhava as estrelas da varanda, Omar se juntou a ela. Sentaram em silêncio por um tempo, simplesmente contemplando o céu. "Você pensa muito no futuro, não é?" me perguntou ele, quebrando o silêncio. "Não consigo evitar", admitiu Sofia.
Tudo isso parece tão temporário. Omar virou-se para ela e, por um breve momento, seus olhos se encontraram com uma intensidade que a fez prender a respiração. O futuro pode ser construído, Sofia. Tudo depende de como escolhemos lidar com o presente. Sofia sentiu um calor que não conseguia explicar nessas palavras. Embora ele não tivesse falado diretamente, havia uma promessa implícita em seu tom. Algo que a fez acreditar que o destino ainda poderia ser não escrito. A equipe da vila começou a notar a mudança na atmosfera. O frio que outrora preenchia o lugar fora substituído por um clima mais leve, quase acolhedor. Fátima, em particular, ficava contente ao ver Omar menos isolado e mais aberto. Sofia também notava mudanças em si mesma. Pela primeira vez em meses, sentia que reconectava com uma parte de si que achava ter perdido. Mesmo assim, sabia que se aproximava de uma encruzilhada. Estava ciente de que os sentimentos que se desenvolviam entre ela e Omar poderiam complicar as coisas ainda mais, mas por ora escolheu abraçar o presente, mesmo com o futuro incerto. O amanhecer trouxe uma luz suave à vila, mas Sofia se sentia inquieta. O laço que se formava entre ela e Omar era algo que não antecipara, e o peso do segredo sobre Lucas crescia a cada dia. A possibilidade de Omar descobrir a verdade a aterrorizava, mas mantê-lo oculto se tornava cada vez mais insuportável. Após o café da manhã, Sofia decidiu caminhar pelos jardins para clarear a mente. Tentou se perder entre as flores e árvores, mas sua paz foi interrompida quando ouviu Fátima chamando-a com urgência. Sofia correu de volta à vila e encontrou Omar na sala de estar, segurando uma fotografia. Sua expressão era difícil de ler. "Quem é esse menino?" perguntou, a voz controlada, mas carregada de tensão. Sofia congelou. A foto em suas mãos era de Lucas, uma das poucas que ela trouxera consigo. Escondera-a com cuidado, mas de alguma forma Omar a encontrara. "É meu filho", admitiu Sofia, a voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Omar caminhou devagar até ela, seus olhos escuros fixos nos dela. "Você mentiu para mim", disse, a voz baixa, mas afiada. "Por que não me contou desde o início?" Sofia sentiu as lágrimas se acumulando, mas forçou-se a manter a cabeça erguida. "Eu tive medo. Medo de que complicasse tudo, de que você achasse que eu não era adequada para o contrato." Omar cruzou os braços, ainda a examinando. E por que concordou com isso, sabendo que teria de deixar outro filho para trás? A pergunta atingiu Sofia como um golpe. Ela respirou fundo antes de responder. "Eu fiz isso por ele. Pelas contas, pelo aluguel atrasado, pelas noites em que ele ia para a cama com fome. Não tinha outra escolha." Suas palavras estavam cheias de emoção e Omar permaneceu em silêncio por um longo momento, como se processasse tudo o que acabara de ouvir. Finalmente virou-se e caminhou até a janela. "Você deveria ter confiado em mim", disse, olhando o horizonte. Sofia sentiu o peso da decepção em suas palavras e não conseguiu conter as lágrimas. Sabia que esse momento poderia destruir a conexão que estavam construindo, mas também sabia que não podia mais esconder a verdade. Mais tarde naquela noite, Omar pediu que Sofia se juntasse a ele na biblioteca. O quarto estava fracamente iluminado pelo brilho suave de uma lâmpada, criando uma atmosfera íntima, mas tensa. Omar sentou-se em sua poltrona habitual, uma pasta de documentos à sua frente. "Eu revisei os termos do nosso contrato", começou bruscamente. "Não há nada nele que mencione a possibilidade de você guardar segredos como esse. No entanto, também não aborda como lidar com a situação em que estamos agora." Sofia sentiu uma onda de pânico. "Por favor, não me mande embora. Eu cumprirei minha parte do acordo, prometo." Omar ergueu a mão para detê-la. "Não estou sugerindo isso, mas a confiança é essencial, Sofia, e agora precisamos reconstruí-la." Ele abriu a pasta e tirou uma folha, deslizando-a para que ela lesse. "Quero que você veja Lucas. Você tem permissão para visitá-lo, mas com uma condição. Ele não pode saber a verdade sobre nosso arranjo." "Ainda não", Sofia piscou atônita. A generosidade de Omar a pegou de surpresa, mas também trouxe uma nova onda de culpa. "Por que você está fazendo isso?"
Perguntou a voz mal um sussurro. Omar suspirou, dobrando as mãos sobre a mesa. Porque eu sei como é crescer sem respostas. Quero que seu filho tenha pelo menos parte da sua presença, mesmo que seja só temporário. Essas palavras carregavam uma dor que Sofia não esperava. Pela primeira vez, sentiu que começava a entender as razões por trás da rigidez de Omar. Ele não era apenas um homem em busca de um herdeiro, era alguém carregando cicatrizes profundas. No dia seguinte, Sofia foi levada para visitar Lucas. A viagem foi longa, mas cada quilômetro a aproximava de seu filho. Ao chegar, as emoções a dominaram. Lucas correu para seus braços no instante em que a viu, e Sofia o abraçou com força, como se nunca quisesse soltá-lo. "Mamãe, você voltou!" exclamou ele, a voz cheia de alegria. Sofia sorriu, mas seu coração estava pesado. Sabia que a visita era só temporária e que em breve teria de deixá-lo novamente. Passaram o dia juntos, brincando e rindo como nos velhos tempos, mas ao anoitecer, Sofia sentiu o peso da despedida iminente. Quando o momento chegou, Lucas a abraçou com força, perguntando quando ela voltaria. "Em breve, meu amor", prometeu, mesmo sabendo o quão incerto era. De volta à vila, Sofia estava física e emocionalmente exausta. Omar a esperava na sala de estar, sua expressão calma. "Como ele está?" perguntou a voz com genuína preocupação. Sofia afundou no sofá à frente dele, sentindo-se completamente vulnerável. "Ele está bem, feliz. Mas é difícil deixá-lo." Omar assentiu, como se entendesse perfeitamente. Não disse mais nada, mas seu olhar transmitia algo que palavras não podiam expressar. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou. Havia uma compreensão quieta, um respeito mútuo que não existia antes. Omar se tornou mais atencioso e Sofia, por sua vez, começou a confiar mais nele. Pequenos gestos, como compartilhar uma refeição ou conversar durante uma caminhada nos jardins, tornaram-se momentos significativos. Uma noite, enquanto sentavam na biblioteca, Omar revelou algo que Sofia não esperava. "Minha mãe morreu quando eu era jovem", disse a voz baixa. "Meu pai era sempre distante, focado nos negócios. Cresci com responsabilidades antes mesmo de entender o que elas significavam." Sofia o observou de perto, percebendo que ele compartilhava algo profundamente pessoal. "Isso deve ter sido difícil", disse sinceramente. "Foi, mas acho que moldou quem sou hoje. E não importa o quanto eu tente, não consigo afastar a sensação de que algo sempre vai faltar." Sofia sentiu um impulso de confortá-lo, mas sabia que Omar ainda mantinha algumas barreiras. Mesmo assim, aquele momento de vulnerabilidade os aproximou ainda mais. À medida que os meses passavam, o relacionamento deles continuou a evoluir. O que inicialmente fora um acordo frio agora era marcado por respeito mútuo e admiração. Sofia começou a ver Omar não só como um homem poderoso, mas como alguém capaz de grande humanidade. Omar, por sua vez, via em Sofia uma força e compaixão que não esperava. Ainda assim, ambos sabiam que o tempo passava e que em breve teriam de enfrentar o futuro incerto que os aguardava. Os dias após a visita de Sofia a Lucas trouxeram uma calma estranha à vila. Havia algo diferente na forma como Omar e Sofia interagiam. O que outrora fora uma relação tensa agora parecia marcada por uma aceitação quieta. No entanto, o peso do contrato ainda pairava sobre eles como uma sombra constante. Sofia encontrava consolo em pequenas rotinas. Caminhadas matinais no jardim, tardes lendo na biblioteca e noites observando as estrelas da varanda. Apesar disso, o pensamento em seu filho nunca a deixava, e o som de sua voz continuava a ecoar em sua mente. Uma manhã, enquanto tomava seu café, Sofia foi surpreendida pela chegada de Omar. Ele parecia mais relaxado que o habitual, e havia algo quase amigável em sua expressão. "Quero que venha comigo hoje", disse, quebrando o silêncio. Sofia o olhou intrigada. "Para onde?" "Tenho uma reunião em uma das propriedades da família. É um lugar tranquilo, e acho que você vai gostar." Ela hesitou por um momento, mas acabou concordando. Qualquer oportunidade de sair da vila era bem-vinda.
A viagem de carro foi silenciosa, mas não desconfortável. Omar dirigia calmamente, enquanto Sofia observava a paisagem mudar ao saírem do centro da cidade. Após quase 1 hora, chegaram a uma propriedade isolada, cercada por dunas de areia. O lugar era pacífico, com uma pequena casa construída em estilo árabe tradicional. "Este era o refúgio da minha mãe", explicou Omar ao saírem do carro. "Ela vinha aqui sempre que precisava de paz." Sofia seguiu Omar até a casa, admirando sua simplicidade e encanto. Diferente da vila, tudo ali parecia mais acolhedor. As paredes eram adornadas com tapetes e lanternas antigas, e o ar cheirava a ervas aromáticas. Omar a levou a uma varanda com vista para o deserto. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som suave do vento. Sofia sentou-se em uma das cadeiras de madeira, sentindo-se mais à vontade do que em semanas. "Este é o único lugar onde consigo pensar com clareza", confessou Omar, sentando-se ao lado dela. "É lindo", respondeu Sofia, olhando o horizonte. Omar ficou em silêncio por alguns momentos antes de perguntar: "Você sente falta da sua casa?" Sofia suspirou, refletindo sobre sua vida antes de tudo aquilo. "Sinto falta do que ela representava, um lugar simples, mas cheio de memórias." Omar assentiu, parecendo entender. Havia algo reconfortante naquele momento, uma conexão que não precisava de palavras. Após a visita à propriedade, o relacionamento entre Omar e Sofia se tornou ainda mais natural. Ele começou a envolvê-la em mais aspectos de sua vida, como reuniões com a equipe da vila e decisões sobre a rotina diária. Para Sofia, era uma oportunidade de entender melhor o homem, por trás da fachada de empresário implacável. Uma noite, durante o jantar, Omar tocou em um assunto inesperado. "Tenho pensado em fazer algumas reformas na vila", disse casualmente. "Algo para torná-la mais acolhedora." Sofia ergueu as sobrancelhas surpresa. "E o que você tem em mente?" "Quero criar um espaço onde uma família possa se sentir em casa", respondeu Omar, desviando o olhar. Sofia sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que ele mencionava a possibilidade de um futuro que incluísse mais do que apenas o contrato. No entanto, sabia que ainda havia muito a resolver antes que tal visão se tornasse realidade. Uma tarde, enquanto Sofia caminhava pelos jardins, encontrou Fátima carregando uma bandeja com chá e biscoitos. A governanta parecia radiante, e Sofia não pôde deixar de comentar: "Você parece especialmente alegre hoje." Fátima sorriu, os olhos brilhando. "É só que é bom ver como as coisas estão mudando por aqui." A vila nunca pareceu tão cheia de vida. Sofia sentiu o rosto corar, mas não respondeu. Sabia que Fátima se referia à dinâmica e mudança entre ela e Omar. Por mais incerta que ainda se sentisse sobre o futuro, era inegável que algo florescia. À medida que os dias passavam, Sofia começou a notar que Omar também mudava. Ele passava mais tempo com ela, mostrando-se mais vulnerável e acessível. Conversas que outrora eram breves e formais, agora se estendiam por horas, com ambos compartilhando mais sobre suas vidas. Em uma delas, Omar revelou algo que tocou Sofia profundamente. "Eu nunca soube lidar com a perda da minha mãe", confessou, a voz pesada de emoção. "Ela era a âncora da nossa família. Quando ela se foi, tudo desmoronou." Sofia sentiu uma onda de empatia. Sabia o que era perder alguém importante, mesmo que de formas diferentes. Aquele momento criou um laço ainda mais forte entre eles. Apesar da proximidade crescente, Sofia sabia que o contrato ainda era uma barreira. Por mais que se apegasse a Omar, a realidade de sua situação não podia ser ignorada. Passava noites insones pensando no futuro, tentando equilibrar seus sentimentos com suas responsabilidades. Uma noite, Omar bateu à porta dela pedindo para conversar. Parecia inquieto, como se lidasse com algo importante. "Eu sei que temos nossas limitações", começou, sentando-se na cadeira à frente da cama de Sofia. "Mas quero que saiba que estou tentando entender o que tudo isso significa." Sofia sentiu o coração disparar. Havia algo em suas palavras que sugeria uma mudança significativa. "Eu também estou tentando",
respondeu honestamente. Omar assentiu, parecendo aliviado por ouvi-la. Apesar das incertezas persistentes, ambos estavam dispostos a enfrentar o que viesse a seguir juntos. A equipe da vila começou a notar o impacto dessas mudanças. Fátima, sempre observadora, comentou como Omar parecia mais leve, mais humano. Até os outros funcionários comentavam como a presença de Sofia transformara a atmosfera outrora fria e impessoal. Sofia, por sua vez, sentia-se mais em casa. Apesar do peso do contrato, começava a ver a vila como mais do que uma parada temporária. Era um lugar onde construía algo, mesmo sem saber ainda o que seria. Ao fim de cada dia, enquanto olhava as estrelas, Sofia sabia que se aproximava de um ponto de virada. O laço que se formava entre ela e Omar era algo que não planejara, mas agora sentia inevitável. Ambos mudavam e a jornada que iniciaram juntos começava a tomar uma forma que nenhum poderia prever. Os dias na vila continuavam a passar, mas algo inegável pairava no ar. A conexão entre Sofia e Omar se aprofundava. Pequenos gestos, olhares demorados e conversas estendidas sugeriam que os limites do contrato estavam sendo desafiados. No entanto, Sofia sabia que cada momento compartilhado a levava mais perto de um momento crítico. Uma manhã, enquanto Omar revisava documentos em seu escritório, Sofia entrou com uma bandeja de café. Ele ergueu o olhar, claramente surpreso, mas não disse nada enquanto ela a colocava na mesa. Achei que você pudesse precisar de uma pausa, disse tentando soar casual. Omar a estudou por um momento antes de responder. Obrigado. Ultimamente, tem sido difícil me concentrar. Sofia hesitou antes de sentar-se na cadeira oposta. Algo com os negócios? Ele balançou a cabeça. Não só muita coisa para processar. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Ambos pareciam pesar as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sofia finalmente o quebrou. Você sente que tomou a decisão certa até agora? Omar a olhou, sua expressão suavizando. Não tenho certeza. A vida me ensinou a ser pragmático, mas às vezes me pergunto se ser tão rígido me afastou do que realmente importa. Sofia sentiu a vulnerabilidade em suas palavras. Pela primeira vez, ele parecia admitir que mais estava em jogo do que apenas obrigações familiares e de negócios. Nos dias que se seguiram, sua rotina começou a mudar. Omar passou a convidar Sofia para acompanhá-lo em reuniões e eventos sociais. Parecia genuinamente interessado em incluí-la em seu mundo, e Sofia começou a entender melhor as pressões e responsabilidades que ele carregava. Durante um jantar de caridade, Omar a apresentou como sua companheira. Os convidados trocaram olhares curiosos, mas Omar parecia indiferente. Para ele, as opiniões alheias eram irrelevantes. Sofia, no entanto, sentia-se inquieta sob o peso da atenção. Você está bem? Perguntou Omar, levando-a a um canto mais quieto. Estou me acostumando, respondeu Sofia, forçando um sorriso. Omar segurou brevemente sua mão, um gesto que a surpreendeu, mas também a confortou. Não se preocupe, estou aqui com você. Essas palavras simples, mas cheias de significado, encheram Sofia de um calor inexplicável. Seus momentos de intimidade se tornaram mais frequentes. Sofia notou que Omar se abria mais, compartilhando detalhes de sua vida que antes escondia. Falava sobre sua infância, as expectativas da família e a pressão de manter o legado Al-Mansur. Em troca, Sofia compartilhava histórias de sua própria vida, as lutas para criar Lucas e os pequenos momentos de alegria em meio aos desafios. Omar ouvia atentamente, revelando um lado mais humano e receptivo. Uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins à luz da lua, Omar parou abruptamente. Sofia, quero que saiba que, apesar de tudo, você me mostrou coisas que eu nunca notara antes. Ela o olhou surpresa. Como o quê? Que há mais na vida do que obrigações e contratos. Que às vezes é preciso abrir espaço para algo novo. Sofia sentiu o coração disparar. Sabia que estava se apaixonando por Omar, mas também que o contrato permanecia uma barreira inflexível,
A equipe da vila começou a notar a mudança em sua dinâmica. Fátima, sempre observadora, tratava Sofia com mais calor, quase como se já a visse como parte permanente da casa. Outros funcionários trocavam sorrisos cúmplices sempre que viam Omar e Sofia juntos. Apesar disso, Sofia não conseguia ignorar o peso da realidade. Com cada dia que passava, o fim do contrato se aproximava. O medo de perder tudo, incluindo o laço que construíra com Omar, a consumia. Uma tarde, enquanto Sofia lia na biblioteca, Omar entrou com uma expressão sombria. "Precisamos conversar", disse, fechando a porta atrás de si. Sofia largou o livro, sentindo a tensão no ar. "O que está acontecendo?" Omar sentou-se à frente dela, entrelaçando as mãos sobre a mesa. "Precisamos discutir o futuro. Eu sei que o contrato delineia o que deve acontecer após o nascimento do bebê, mas as coisas mudaram." Sofia prendeu a respiração. Sabia que esse momento viria, mas não estava preparada. "O que você quer dizer com isso?" perguntou hesitante. "Quero considerar outras opções", disse Omar firmemente. "Não quero que você simplesmente vá embora." O coração de Sofia disparou, mas ela não sabia como responder. O que ele sugeria era exatamente o que ela desejava, mas o medo de elevar suas expectativas a conteve. "E o que isso significa?" perguntou finalmente. "Significa que precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar juntos." Essas palavras ecoaram na mente de Sofia. Sabia que a situação era complicada, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de esperança. Nos dias que se seguiram, Sofia e Omar começaram a falar mais abertamente sobre seus medos e expectativas. Ambos sabiam que lidavam com sentimentos muito além do que planejavam. Sofia começou a vislumbrar um futuro com Omar e seu filho, enquanto Omar via a possibilidade de construir uma família de verdade. Mesmo assim, ainda enfrentavam desafios. Omar era assombrado pelas expectativas da família, enquanto Sofia lutava para aceitar que sua vida nunca seria a mesma. Mas juntos encontravam força um no outro. Em uma noite tranquila, enquanto observavam as estrelas da varanda, Omar virou-se para Sofia e disse algo que ela nunca esqueceria. "Eu não sabia o que era amor até você entrar na minha vida." Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, mas dessa vez não eram de tristeza. Sabia que, apesar das dificuldades, algo especial florescera entre eles. A vila, outrora fria e isolada, agora tinha o potencial de ser um lar, e o laço entre eles era mais forte do que qualquer contrato. Enquanto o sol se punha sobre a vila, lançando um brilho dourado pelas janelas, Sofia sentou-se na sala de música, ao piano, um de seus novos santuários. Ela passou os dedos suavemente pelas teclas, criando uma melodia melancólica. Quando Omar entrou em silêncio, perguntou: "Você se ensinou a tocar?" Sofia ergueu o olhar, surpresa, mas ofereceu um sorriso fraco. "Minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Era algo que nos conectava, mesmo nos tempos difíceis." Omar assentiu, aproximando-se. Sentou-se ao lado dela no banco do piano, observando seus dedos deslizarem delicadamente pelas teclas. "Você tem talento", disse suavemente. Sofia sentiu o peso da tensão entre eles, mas não respondeu. Omar ficou em silêncio por alguns momentos antes de continuar. "Sofia, tenho pensado muito no que compartilhamos, no que nos trouxe até aqui." Ela parou de tocar e virou-se para ele. A seriedade em seus olhos a fez perceber que ele estava prestes a abordar algo importante. "E a que conclusão chegou?" Lhe perguntou, tentando manter a calma. Omar respirou fundo antes de falar. "Não posso mais ignorar os sentimentos que cresceram entre nós, mas também sei que meu passado e as expectativas da família sempre foram obstáculos." Sofia sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Omar raramente falava sobre suas lutas internas, e ouvi-lo era um sinal de que ele estava pronto para confrontar seus próprios demônios. Naquela mesma noite, Omar a convidou para uma caminhada nos jardins. A brisa suave e o farfalhar das folhas criavam uma atmosfera serena, mas o peso da conversa iminente pairava no ar.
Meu pai era um homem rígido, começou Omar, enquanto caminhavam lado a lado. Ele acreditava que a honra da família estava acima de tudo. Cresci tentando atender às suas expectativas, e isso moldou a forma como vejo o mundo. Sofia ouviu atentamente, sentindo a dor em suas palavras. Quando minha mãe morreu, ele se tornou ainda mais distante. Continuou Omar. Tudo passou a ser sobre manter o controle, garantir que nada saísse do plano. E é por isso que você sente que precisa de um herdeiro? E perguntou Sofia suavemente. Omar parou e virou-se para ela. Em parte sim, mas também porque, no fundo, acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Sofia sentiu uma pontada no peito. Sabia o que era lutar contra a solidão, mas ouvir isso de Omar a fez perceber que, por trás de sua fachada impenetrável, havia alguém profundamente humano. No dia seguinte, Omar pediu que Sofia o acompanhasse em uma viagem ao deserto. Saíram cedo e logo as vastas areias douradas se estendiam à frente como um oceano infinito. Ao chegarem a um oásis isolado, Omar explicou que era um lugar especial para ele, um refúgio que visitava quando precisava de clareza. Este lugar me lembra que mesmo no meio do deserto há vida, disse, enquanto caminhavam à beira da água cristalina. Sofia sentiu-se conectada ao momento, percebendo que era um ponto de virada em sua jornada. Sentaram-se à sombra de uma palmeira e Omar começou a falar novamente. Passei tanto tempo preso ao passado e às expectativas dos outros que nunca me permiti descobrir o que realmente quero. Sofia o olhou, sentindo a sinceridade em suas palavras. E o que você quer agora? Perguntou, o coração acelerado. Omar virou-se para ela, os olhos brilhando sob o sol. Quero viver de forma diferente. Quero construir algo real, algo não definido por contratos ou obrigações. Sofia sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. Essas palavras eram tudo o que ela esperava ouvir, mas incertezas ainda pairavam entre eles. Ao voltarem para a vila, a atmosfera entre eles parecia mais leve, mas ambos sabiam que ainda havia questões não resolvidas. Sofia passava as noites refletindo sobre suas escolhas e o impacto que tudo aquilo teria em seu filho. Sabia que, para seguir em frente, precisaria confrontar sua própria dor e deixar de lado seus medos. Uma noite, enquanto olhava o céu estrelado da varanda, Omar se juntou a ela carregando 2 xícaras de chá. Entregou uma a Sofia e ficou ao lado dela em silêncio por alguns momentos. Sabe, Sofia, começou em voz baixa, nunca pensei que encontraria alguém que me faria questionar tudo o que eu acreditava. Ela o olhou, sentindo o peso de suas palavras. Você me mostrou que é possível ter mais, que há espaço para algo além de responsabilidades e expectativas. Sofia deu um sorriso fraco, os olhos cheios de emoção. Você também me mostrou que é possível encontrar força em meio à dor, respondeu. Eu não teria chegado até aqui sem você. Nos dias que se seguiram, Omar começou a tomar passos concretos para mudar a dinâmica entre eles. Revisou o contrato e, embora as cláusulas sobre o futuro da criança permanecessem, deixou claro que queria encontrar uma solução justa para ambos. Sofia sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também percebia que finalmente seguiam na direção certa. Vamos brincar um pouco. Para quem só lê os comentários, digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos voltar à história. A equipe da vila notou as mudanças. O frio habitual de Omar dera lugar a um comportamento mais caloroso, e Sofia parecia mais confiante e à vontade. Uma tarde, Fatima, sempre observadora, comentou para Sofia: Eu sempre soube que o Sr. Omar tinha um bom coração. Ele só precisava de alguém para ajudá-lo a encontrá-lo. Sofia sorriu, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que acontecera até ali. Apesar das mudanças positivas, sabia que o futuro ainda era incerto. Ela e Omar teriam de continuar enfrentando seus medos e trabalhando juntos para construir algo duradouro. Mas pela primeira vez sentia esperança, uma chance de que o amor pudesse superar os desafios.
Enquanto o sol se punha novamente sobre a vila, Sofia e Omar sentaram-se juntos na varanda, observando o horizonte. Ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam determinados a enfrentá-lo lado a lado. A atmosfera na vila mudara visivelmente. A tensão inicial fora substituída por um humor mais leve. Mas o peso do futuro ainda pairava sobre Sofia e Omar. Eles sabiam que estavam em uma encruzilhada e decisões difíceis precisariam ser tomadas. Uma manhã, Omar chamou Sofia para seu escritório para uma conversa. O quarto, geralmente imponente, parecia mais íntimo naquela ocasião. Ele gesticulou para que ela se sentasse, e Sofia sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. Tenho pensado muito no nosso acordo e em tudo o que aconteceu desde que você chegou aqui, começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Sofia manteve o olhar fixo nele, esperando. Quando fizemos esse contrato, meu foco era um só: garantir um herdeiro para a família. Mas as coisas mudaram, continuou Omar, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Não posso mais ignorar os sentimentos que se desenvolveram entre nós. O coração de Sofia acelerou. Era algo que ansiava ouvir, mas também temia o que viria em seguida. E o que isso significa? Perguntou suavemente. Significa que quero encontrar uma maneira de fazer isso funcionar para nós dois. Quero que você fique, não como parte de um contrato, mas porque escolhemos estar juntos. As palavras de Omar soaram como um vislumbre de esperança, mas Sofia sabia que não seria tão simples. Havia muitas camadas em sua situação, e ela precisava ter certeza de que ambos estavam prontos para enfrentar as consequências. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos jardins, refletiu sobre o que ele dissera. Por mais que sentisse algo forte por ele, a realidade permanecia dura. Seu filho Lucas estava em outra cidade, e o contrato estipulava que ela partiria após o nascimento do bebê. Mais tarde, Sofia encontrou Fátima cuidando de algumas plantas perto da fonte central e decidiu se abrir. Fátima, você acha que posso confiar em Omar? Perguntou, a voz tingida de incerteza. Fátima ergueu o olhar, surpresa com a pergunta, mas respondeu sinceramente. O senhor Omar é um homem de palavra. Ele nunca faz promessas que não pretende cumprir. Mas ele também é humano, Sofia, e como você, está tentando encontrar um equilíbrio entre o que sente e o que precisa fazer. Sofia absorveu aquelas palavras, sentindo-se um pouco mais à vontade, embora ainda conflituosa. No dia seguinte, Omar convidou Sofia para visitar um orfanato que ele apoiava, algo que fazia antes, mas dessa vez com um significado diferente. Ao chegarem, as crianças os receberam com risadas e abraços. Sofia sentiu uma onda de calor ao ver Omar interagir com elas, sua seriedade habitual dando lugar a um lado mais gentil e carinhoso. Você realmente se importa com eles, disse Sofia enquanto observavam as crianças brincarem. Eles me lembram que a vida é mais do que responsabilidades e negócios. A beleza e simplicidade, respondeu Omar, olhando-a com intensidade. Essas palavras ressoaram profundamente em Sofia. Pela primeira vez, sentiu que Omar estava verdadeiramente pronto para mudar, para abrir mão de parte do controle que tanto valorizava em troca de algo mais genuíno. De volta à vila, Omar tomou a decisão de revisar o contrato. Reuniu seus advogados e ajustou várias cláusulas, garantindo que Sofia tivesse mais liberdade e o direito de manter contato com Lucas após o nascimento do bebê. Quando apresentou as mudanças a ela, Sofia ficou visivelmente comovida. Por que você está fazendo isso? Bill perguntou, segurando o contrato com mãos trêmulas. Porque quero que saiba que você não está sozinha nisso. Não quero que se sinta presa. Quero que fique porque confia em mim, não porque é obrigada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, mas dessa vez eram de alívio e gratidão. Os dias continuaram a passar e o laço entre Omar e Sofia se fortaleceu. Conversas que outrora eram formais agora fluíam naturalmente. Compartilhavam histórias, sonhos e medos, construindo uma base sólida para o que quer que viesse pela frente.
Uma noite, enquanto sentavam na varanda, Omar tocou em uma ideia que considerava há algum tempo. Sofia, quero conhecer Lucas. A sugestão a pegou de surpresa. Ficou em silêncio por alguns momentos, processando o que ele dissera. Você tem certeza? Perguntou hesitante. Absolutamente. Ele é parte de você e quero conhecer cada parte da sua vida. Sofia sentiu o coração aquecer. A disposição de Omar em incluir Lucas em suas vidas era um sinal claro de seu compromisso em construir algo real. A viagem para visitar Lucas foi cheia de uma mistura de ansiedade e expectativa. Omar parecia calmo, mas Sofia sabia que ele estava nervoso. Ao chegarem, Lucas correu para os braços de Sofia, abraçando-a com força. "Mamãe!" exclamou alegremente. Omar observou a cena com um sorriso suave. Quando Sofia apresentou Lucas a ele, o menino olhou para Omar com curiosidade. "Você é amigo da minha mamãe?" e perguntou inocentemente. Omar se ajoelhou para ficar no nível dos olhos do menino e respondeu: "Sim, eu sou. E espero que possamos ser amigos também." Lucas sorriu e Sofia sentiu uma mistura de alívio e felicidade. A interação entre os dois foi natural, como se Lucas sentisse que Omar era uma presença segura. De volta à vila, Sofia começou a sentir que, pela primeira vez, construía algo sólido. Seu relacionamento com Omar não se baseava mais apenas no contrato, mas em confiança e sentimentos genuínos. No entanto, sabia que o caminho à frente ainda exigiria coragem e paciência. Uma noite, enquanto observavam as estrelas juntos, Omar segurou a mão de Sofia e disse: "Eu sei que ainda temos muito pela frente, mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para fazer isso funcionar." Sofia sentiu o coração se encher de esperança. Pela primeira vez, acreditava verdadeiramente que um futuro juntos era possível. A vida na Vila Al-Mansur estava se tornando cada vez mais familiar para Sofia, mas o laço entre ela e Omar ainda se desenvolvia. Após a visita com Lucas, algo mudou. Omar parecia mais atento, mais presente, como se finalmente começasse a compreender a profundidade da vida que Sofia levara antes de entrar em seu mundo. Uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, Omar fez uma sugestão inesperada. "Quero que Lucas more aqui." Sofia arregalou os olhos, surpresa. "Você fala sério?" perguntou, ainda processando a ideia. "Sim, se vamos construir algo juntos, quero que ele faça parte disso desde o início." O coração de Sofia acelerou. O pensamento de ter seu filho por perto era tudo o que sonhara, mas dúvidas persistiam. "E o contrato?" Ele questionou hesitante. Omar respirou fundo antes de responder. "O contrato não precisa ser uma barreira. Podemos ajustar os termos para garantir que Lucas tenha um lugar aqui sem comprometer nada." Sofia ficou em silêncio, profundamente comovida pela disposição de Omar em adaptar sua vida por ela. Era um gesto que falava mais alto do que qualquer palavra. Os preparativos para a chegada de Lucas começaram imediatamente. Omar instruiu Fátima a preparar um quarto para ele, decorado com elementos que Sofia sugeriu. Queria que o espaço fosse acolhedor e familiar, com toques que lembrassem Lucas do lar onde crescera. No dia da chegada de Lucas, Sofia estava ansiosa. Quando as portas da vila se abriram e ele correu para seus braços, ela o abraçou com força, como se o protegesse de tudo. "Este lugar é enorme, mamãe!" exclamou Lucas, os olhos arregalados de curiosidade enquanto olhava ao redor. Omar, que observava de longe, aproximou-se devagar. Ajoelhou-se no nível de Lucas e estendeu a mão. "Bem-vindo, Lucas. Espero que goste daqui." O menino apertou sua mão com um sorriso tímido. "Obrigado, senhor." Omar sorriu e Sofia notou que, mesmo em sua seriedade, havia um esforço genuíno para se conectar com Lucas. Os primeiros dias foram uma mistura de ajustes e descobertas. Lucas se adaptou rapidamente ao ambiente luxuoso da vila, explorando cada canto e fazendo perguntas curiosas sobre tudo. Omar, embora reservado, mostrou paciência e interesse,
respondendo a cada uma com calma. Uma noite, enquanto Sofia colocava Lucas na cama, ele perguntou: Mamãe, o senhor Omar é um bom homem? Sofia ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu honestamente: Ele é. Está aprendendo a ser melhor a cada dia. Lucas sorriu, satisfeito com a resposta, e logo adormeceu. Sofia sentou-se ao lado dele, observando seu rosto sereno. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. Com o tempo, Omar e Lucas começaram a formar um laço. Passavam tardes jogando xadrez ou caminhando nos jardins. Omar, que outrora parecia tão distante, revelava um lado mais relaxado e carinhoso. Durante uma de suas caminhadas, Lucas parou de repente e olhou para Omar. Você gosta da minha mamãe? E perguntou com a curiosidade inocente de uma criança. Omar riu, surpreso com a franqueza de Lucas. Gosto, respondeu sinceramente. Ela é uma mulher muito especial. Lucas sorriu e continuou andando, deixando Omar com um sorriso sutil no rosto. Essa troca simples, mas significativa, era um sinal de que seu laço se fortalecia. Uma tarde, Sofia encontrou Omar em seu escritório, revisando documentos. Entrou devagar, hesitante. Posso interromper? O perguntou, segurando uma xícara de chá. Omar ergueu o olhar e sorriu. Sempre! Ela sentou-se no sofá próximo, observando-o voltar aos papéis. Havia algo reconfortante em vê-lo tão focado e dedicado. Você trabalha tanto por nós, disse, quebrando o silêncio. Omar largou a caneta e olhou diretamente para ela. Porque você vale a pena. A simplicidade de sua resposta fez o coração de Sofia disparar. Sabia que, apesar de todos os desafios, construía algo real com ele. Os meses voaram e a Vila Al-Mansur se encheu de uma energia diferente. O relacionamento entre Omar e Sofia se aprofundou. E Lucas se tornou uma parte essencial de seu lar. Seu laço florescia em meio a novas experiências, e a expectativa do nascimento do bebê os aproximava ainda mais. Uma noite, enquanto Sofia descansava na varanda, sentiu um leve desconforto na barriga. Pensando ser apenas mais um sintoma da gravidez, tentou ignorar, mas a dor se intensificou. Alarmada, chamou Fátima, que correu para avisar Omar. Sofia está entrando em trabalho de parto. Yuti anunciou Fátima, os olhos arregalados de urgência. Omar correu para o quarto, encontrando Sofia ofegante, tentando lidar com as contrações. Vamos para o hospital agora, disse firmemente, segurando sua mão. A viagem até o hospital foi tensa. Omar, geralmente composto, não conseguia esconder a preocupação. Apertava a mão de Sofia com força, sussurrando palavras de encorajamento enquanto a olhava com olhos ansiosos. Tudo vai ficar bem, Sofia. Estou aqui com você, repetia, tranquilizador. Ao chegarem, a equipe médica assumiu, mas Omar se recusou a deixar o lado de Sofia. Ficou com ela durante todo o parto, segurando sua mão e incentivando-a a cada passo. Horas depois, o choro de um bebê encheu o quarto. Omar ergueu o olhar, um menininho em seus braços, o coração transbordando de emoção. Ele é lindo, Sofia, perfeito, disse, lágrimas nos olhos. Sofia sorriu, exausta, mas radiante. Era um momento que marcava o início de um novo capítulo em suas vidas. Alguns dias após o nascimento, Sofia descansava no quarto com o bebê nos braços quando Omar entrou, segurando um envelope. Sentou-se ao lado dela, a expressão séria, mas os olhos brilhando de ternura. Sofia, quero que saiba de algo, começou abrindo o envelope. Este contrato não tem mais valor. Diante dos olhos surpresos dela, Omar rasgou o documento em pedaços pequenos, deixando-os cair no chão. Tudo o que fiz até agora foi por você e por nossa família. Não quero que nada, nem mesmo um contrato, defina nosso futuro. Omar pegou as mãos de Sofia e, com um olhar cheio de amor, ajoelhou-se diante dela. Sofia, você trouxe luz à minha vida. Me ensinou o que é o verdadeiro amor e o que significa ter uma família. Quero passar o resto da vida ao seu lado, criando nossos filhos e enfrentando o que vier juntos. Abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel delicado com um diamante que refletia a luz suavemente. Você quer casar comigo?
Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, o coração acelerado de alegria, e mal conseguia falar. Sim, Omar, eu quero. Lucas, que espiava pela porta, correu até eles e os abraçou com força. Vamos ser uma família de verdade, exclamou radiante. Omar ergueu o menino nos braços e juntos celebraram o momento que marcava o início de um novo capítulo em suas vidas. Os meses que antecederam o casamento foram cheios de alegria e preparativos. Sofia queria uma cerimônia que refletisse suas raízes e o amor que construíram. E Omar se certificou de realizar cada desejo dela. A vila se transformou em um cenário de conto de fadas, adornada com flores exóticas, luzes delicadas e detalhes que mesclavam tradições árabes e ocidentais. Finalmente, o grande dia chegou. O sol brilhava forte, iluminando o jardim onde a cerimônia aconteceria. Sofia estava deslumbrante em um vestido branco, com detalhes dourados, enquanto Lucas, em um pequeno terno formal, carregava os anéis com orgulho. Enquanto Sofia caminhava pelo corredor, os olhos de Omar se encheram de emoção. Ele a observava com admiração, como se a visse pela primeira vez. Você está de tirar o fôlego, sussurrou pegando suas mãos. Os votos foram simples, mas profundamente significativos. Prometeram amor, respeito e parceria, selando seu compromisso com um beijo que arrancou aplausos calorosos dos convidados. A recepção foi uma celebração de culturas e amor. Música árabe tradicional se misturava a melodias da terra natal de Sofia, criando uma atmosfera festiva e acolhedora. Lucas corria pelo salão, encantado com seu novo irmãozinho e a nova vida que construíam. Este é o começo de tudo o que sempre sonhei, disse Sofia, observando a cena ao lado de Omar. E é só o início, respondeu ele segurando sua mão. Ao fim da noite, sob um céu estrelado, Omar e Sofia dançaram juntos, rodeados de família e amigos, celebrando um amor que superara todas as barreiras. Era o final perfeito para uma jornada que começara de forma inesperada, mas florescera em uma história de amor verdadeiro. Enquanto Lucas brincava com o bebê, Omar e Sofia trocaram olhares que prometiam enfrentar o futuro juntos. Não importavam os desafios. Sabiam que tinham tudo o que precisavam: amor, união e uma família que continuaria a crescer. E assim, sob as estrelas brilhantes do deserto, sua história chegou à conclusão perfeita, um novo começo cheio de esperança, amor e felicidade. O que você achou? Sofia tomou a decisão certa ao perdoar e casar com Omar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual nota você daria? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar atualizado com todas as nossas histórias. Até o próximo vídeo e obrigada por nos assistir.